você coloca a mão sobre o seu coração, vamos orando em línguas, feche os seus olhos. E eu convido você a pedir a presença agora nesse momento. Que o Espírito Santo saiba o quanto eu e você, nós queremos experimentar a manifestação de Deus nesse lugar. Senhor, nós declaramos na autoridade do Teu nome o quanto nós somos necessitados da Tua intervenção e da Tua graça. Por isso, envia sobre nós o dom do alto, o Teu Espírito, aquele que é capaz de trazer para nós toda sorte de bênçãos e de revelações espirituais. Abre, Senhor, os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento para conhecer a verdade da Tua palavra. Vem, Espírito de Deus, sobre nós. Diga e declare agora nesse momento que no mundo espiritual e oficialmente, declaradamente, a tua vida está ao dispor das obras de Deus, da vontade de Deus, do senhorio de Jesus na sua vida. Senhor, nós declaramos que nós, este lugar, a Canção Nova, a Aliança, a tua igreja, Senhor, declara, deseja profundamente viver sobre a manifestação da tua glória. Por isso cante junto. Espírito, peça ao Senhor que desce como fogo, que desce como fogo. Vem como em Pentecostes sobre nós. Vem como em Pentecostes. E enche-me, enche-nos de novo. E enche-me de novo. E agora eu convido a dar uma salva de palmas para o Senhor. Ele está no meio de nós, sim ou não? Sim. Sim. Podemos nos assentar? Boa tarde, povo de Deus. Todo mundo feliz de estar na festa das tendas, sim ou não? Então dê um glória a Deus bem forte. Uma grande alegria estar aqui junto com vocês nesse ano que nós caminhamos nessa unidade. Que o Espírito Santo realmente cele em nós essa graça e continue a operar a glória que Ele tem reservado para nós neste dia. Amém? Então eu me chamo Padre Douglas, para aqueles que ainda não me conhecem. Moro na Missão de Salto, da cidade de Ramim. E é isso. Eu vi alguns saltenses por aí, né? Sempre tem os saltenses, né? Bonitos, maravilhosos. Boa tarde, meus irmãos. Que bom estarmos aqui. Meu nome é Clara, também sou missionária na Aliança de Misericórdia. Diria como o Padre Douglas, para quem não me conhece, meu nome é Clara. Para os que conhecem, continua sendo Clara, né? Meu nome. E primeiro eu queria agradecer a Deus pela oportunidade de a gente estar aqui junto. Eu acho que para nós esses momentos são momentos realmente de encontro. Ou abraçação, hein? Quantas pessoas você já abraçou hoje? Virgem Maria, chega uma hora que você tem que respirar até fundo de tanto abraço que você dá, né? Mas eu queria, antes da gente começar o nosso assunto, nesse momento, nessa pregação de hoje, eu queria compartilhar com vocês que esse ano nós recebemos de Deus uma palavra um tanto quanto desafiadora. O tema da unidade, ele é capaz de intrigar a gente, é ou não é verdade? Quem aqui acha difícil estar alinhado com todas as pessoas que você convive? Você consegue estar sempre alinhado com o seu esposo, com sua esposa? Consegue estar sempre em unidade com os seus membros ali do ministério, na coordenação, no movimento? Colega de trabalho, consegue estar alinhado? É desafiador ou não é? É difícil com quem a gente não conhece muito? E é difícil com quem a gente conhece muito? Nossa, que negócio complicado é essa coisa de unidade. E eu vejo que, ao mesmo tempo que isso é realmente desafiador, é um propósito de Deus para mim e para você. Então eu queria que nós fizéssemos uma declaração espiritual nesse momento. E se você quer, diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te peço, abre os meus olhos
para que eu possa enxergar a a possibilidade possibilidade de viver a unidade na minha vida. de viver a unidade na minha Diga um vida. amém com força. Amém. Amém, amém. Bom, e quando nós nos aprofundamos nesse tema, eu queria que nós pegássemos juntos a palavra que está em João, no capítulo 17, que é a palavra que toda a comunidade está meditando, na verdade, ao longo desse ano de 2026, que é o trecho onde Jesus faz, depois de capítulos e capítulos, desde o capítulo 13 até o capítulo 17, ele está sentado à mesa, dando declarações que são realmente relevantes para o daqui para frente. Jesus vai partir e ele sabe que se ele não deixar consolidado algumas informações importantes, pode ser que os seus apóstolos que conviveram com ele se percam ao longo do caminho. E por isso Jesus vai dizendo uma série de ensinamentos até que chega na reta final, no capítulo 17, eu queria que você pegasse aí comigo, capítulo 17, versículo 11, que é o momento onde Jesus para de fazer discurso. Sabe aquele momento que você está dando um conselho para alguém e que você chega àquela conclusão que fala assim, agora é só Deus que pode fazer esse indivíduo entender essa informação? Alguém já experimentou isso? Pai, mãe, já sentiram isso? Você dá conselho, você explica, você fala as coisas, chega uma hora que você fala, não, agora é só Deus. Bom, João, no capítulo 17, Jesus para de falar diretamente para os seus discípulos e ele começa a se referir ao Pai em oração. Repete comigo, Jesus, sabendo que não tinha outro jeito, pediu ao Pai por nós. Aqui é uma oração. Ele já falou tudo que ele tinha que falar. Agora ele entra, Jesus, num plano espiritual e começa a agir em batalha espiritual. É naquele momento onde a gente precisa entender que existe um plano espiritual maior do que os nossos conselhos e as nossas palavras. É aqui que Jesus chega. Em João, no capítulo 17, é a oração de Jesus para o Pai. E ele começa agora a ser o que nós entendemos por, literalmente, um intercessor. Jesus é um homem capaz de conectar, de conexão. Ele me conecta, ele te conecta a Deus e conecta a Deus até cada um de nós. A palavra diz o seguinte: Pai Santo, guarda-os em teu nome que me destes, para que sejam um como nós. Repete comigo, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que sejam um como nós. Bom, e aqui eu vejo que Jesus está dando para nós uma chave de leitura. Nós fizemos uma experiência num retiro fraterno logo no começo do ano, partilhando sobre essa palavra, e eu queria compartilhar com vocês essa inspiração que Deus nos deu, reunidos em fraternidade. Jesus se volta ao Pai e ele faz um pedido que nós sejamos guardados. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: Deus quer a tua proteção espiritual. Agora volta aqui para mim. Se ele diz que você precisa de proteção espiritual, significa que existe um campo de batalha, é verdade ou não? Se você precisa de proteção, se você precisa ser protegido, é que tem algo ou alguém que de alguma forma pode te atingir ou te ferir. Um prêmio para quem disser mais rápido quem é o perigo? O cão, né? Satanás, o demônio, que quer de todas as formas possíveis fazer com que eu e você sejamos feridos. Jesus olha para o Pai e diz: Pai Santo, guarda-os em teu nome. Jesus está pedindo uma proteção espiritual para que a conclusão final desse versículo é que haja unidade, que sejamos um como o Pai é um. Jesus entrega numa oração uma verdade espiritual, e sabe qual é? Que a nossa proteção está no nome de Jesus. Repita assim comigo: a minha proteção
está no nome de Jesus. Está no nome de Jesus. Bom, quando Jesus traz essa revelação espiritual, guarda-os em teu nome, primeiro ele está se referindo ao nome do Pai, a Yahvé, ao tetragrama que foi revelado da parte de Deus, num episódio que nós conhecemos muito, que está em Êxodo, no capítulo 3, no momento onde Deus se revela para Moisés na sarça ardente. E eu estava escutando a pregação do Padre Henrique e da Vanessa, em que eles falavam sobre esse abaixar-se, esse caminho de descida. Esse é o momento onde Deus desce. Diz o trecho que o Senhor fala: eu vi a miséria do meu povo e eu desci a fim de libertá-los. Nesse momento, Moisés pergunta: mas quem você é? Qual é teu nome? Então, Deus revela, Moisés escuta uma voz que diz o nome de Deus. Qual é o nome de Deus? O Eu Sou. O nome poderoso. Moisés entende então uma revelação. Para ele era uma coisa muito estranha, uma sarça que pegava fogo. Conta a palavra que Moisés deu até uma volta atrás para ver se não era alguém que estava alimentando aquela sarça com lenha. Ele tem medo de que a experiência dele seja algo humano, mas ele descobre que aquilo era completamente sobrenatural, divino. E naquela experiência sobrenatural, Deus diz o nome dele, o grande Eu Sou. E aqui nós poderemos dizer, citar inúmeras palavras, onde o nome de Yahvé foi invocado ao longo do Antigo Testamento, mas o que eu queria que ficasse mais claro aqui para nós, é que o nome de Deus não é só uma palavra a ser proferida. Repete assim comigo: o nome de Deus é uma presença. Não é à toa que o povo não podia ficar falando assim não, sabe, da boca para fora. Por quê? Porque quando se invocava o nome de Deus, se invocava uma presença. Se invocava a presença de alguém, de um Deus, que acompanha o povo. No deserto, ele é sombra quando o sol está muito quente. Ao mesmo tempo, ele era nuvem, né? Ao mesmo tempo que ele era tocha para iluminar a noite. E a presença dele era tão grande que o povo se preparava quando Moisés entrava na tenda, e essa presença era tão forte que Moisés saía de lá, se encheu de luz. Era uma coisa louca, que as pessoas viam, não, esse homem literalmente teve um encontro com Deus, não pode ser outra coisa. Deu para entender a importância do nome de Deus? O porquê que o nome de Deus não é só uma palavra a ser dita, mas é uma presença que trouxe para o povo desde o Antigo Testamento um lugar de proteção espiritual. Mas em João, aqui no capítulo 17, Jesus diz: guarda-os em teu nome, e ao mesmo tempo ele diz o nome que me destes. Sabe o que aconteceu? Diz aí para a pessoa que está do teu lado: Jesus e o Pai são tão um só, que eles têm o mesmo nome. E Jesus quis, por vezes, no seu processo e ao longo da sua revelação, atribuir para si mesmo o Eu Sou. Tem noção do quanto isso é poderoso e forte? Uma das coisas que eu mais admiro quando eu penso na autoridade do nome de Jesus, eu me lembro do momento onde Jesus estava no Getsemane, e os soldados vinham para poder pegar Jesus, e o que acontece naquela hora? Acontece que Jesus, perguntam, quem é o Nazareno? O que Jesus diz? Eu sou. Quando Jesus diz, eu sou, o que acontece? Aqueles soldados armados, vocês acham que eles estavam bonzinhos? Acho que eles estavam bonzinhos ou estavam com raiva? Eles estavam um anjinho encapetado. Imagina, né? A fúria do mal que veio prender Jesus pensando estar vencendo. Imagina que Jesus, naquele momento, quando declara, eu sou, os soldados caem para trás. Você consegue imaginar essa cena? Se a gente tivesse uma ótica, uma visão espiritual, a gente conseguiria enxergar um poder saindo da boca de Jesus e atingindo até fisicamente
aqueles homens que fizeram que aqueles homens caíssem no chão. Jesus espera, eles se levantam, e aí com a autoridade que Jesus tem, ele se entrega, porque ele mostra naquele momento que a força daqueles homens não é maior do que a força dele. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Bom, o nome de Jesus tem uma força. Mais cedo, a Vanessa leu para nós o trecho de Filipenses, no capítulo 2, onde Paulo faz uma declaração espiritual e ele diz, olha, prestem bastante atenção, não há nome acima do nome de Jesus, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Sobre a autoridade deste nome, existe uma presença e um poder. Vira para quem está do seu lado, põe a mão na cabeça dele e fala assim, eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. E esse nome que a Clara ia falando para nós, que está acima de todo nome, conforme está na carta de Filipenses, é o nome que nos une, sim ou não? Nós estamos unidos no nome de Jesus, sim ou não? Sim. Mas nós estamos unidos no nome de Jesus, correto? Mas existe muitas vezes, não é, Clara, uma unidade que a gente pode acabar se perdendo. Nem sempre usar o nome de Jesus significa que nós estamos unidos. E esse é um grande problema. Por isso que a Clara inicia falando para nós dessa dificuldade de, às vezes, conseguir falar da unidade. Hoje nós já ouvimos sobre isso ao longo das palavras que nós estamos meditando todos os meses. Nós estamos aprofundando nisso. Mas não basta dizer apenas. E eu gosto de pensar uma coisa que mais cedo eu e a Clara nós estávamos falando. Para que esse nome realmente esteja como esse grande elo de comunhão, de unidade, nós precisamos estar na presença de Deus. Essa passagem que nós estamos meditando está em qual capítulo do Evangelho de João? Não ouvi, foi muito fraco. Qual capítulo? Olha, vai dar até um coral, por isso que é o ministério, né? Coisa bonita. Capítulo 17. E eu gosto muito de pensar sobre o Evangelho de João. Esse capítulo 17 já está na segunda parte do livro desse Evangelho. O Evangelho de João é dividido em duas partes. A primeira parte até o capítulo 12, nós chamamos de Livro dos Sinais. A segunda parte do 13 até o 20, o Livro da Glória. Estar nesta presença é estar entrando num lugar sagrado da glória de Deus. E eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o ambiente em que Jesus está usando essas palavras escritas no capítulo 17? Qual é o lugar que ele está? Você já parou para pensar nisso, sim ou não? Sim ou não? Não? Então eu vou contar um segredo. Se você voltar ao início dessa segunda parte do Evangelho de João, o livro da glória, o capítulo 13 inicia com o lava-pés. Tendo amado seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, etc, etc. Aí tem um versículo ali no início do capítulo 13, mas Satanás já havia colocado um plano no coração de Judas, que era entregar Jesus. Mas Jesus vai e lava o pé de Judas, sim ou não? Ele faz parte. Porém, tem um mistério muito grande. Após o lava-pés, continua o mistério do quê? Da ceia, não é? Então, do capítulo 13, meus irmãos, até o capítulo 17, Jesus não muda de ambiente. Se você pegar o Evangelho de João e for lendo desde o capítulo 13 ao capítulo 17, Jesus está na mesa. Ele está naquele lugar sagrado, no ponto ápice, e que nos torna um. Na mesa, na Eucaristia. Na presença. Queremos viver o um, precisamos desta presença. Portanto, Jesus que está aqui não mudou de ambiente, está no mesmo lugar. Ele começa a nos inserir nesse lugar sagrado. Qual é esta presença que nos faz estar no nome dEle, nos faz estar nele? Nós precisamos estar nesta presença. Se eu não estiver nessa presença, se a Clara não estiver nessa presença, de nada vai adiantar. E como que é bonito pensar isso. Esta presença nos une. Este ambiente, esta mesa, onde o Senhor
deixa esse lindo testamento, esta linda herança para nós, no capítulo 17. Isso é muito importante. Mas tem um problema aqui. Nem sempre falar do nome de Jesus nos une. Ele é o nome que mais uniu, mas também, nos tempos atuais, é um dos nomes que mais divide. Porque quando você começa a falar de Deus, começa a falar de Jesus, não, lá vem, ixi, não quero saber, não, né? Não, lá vem mais um, falando de Jesus, falando de Deus, não é? Sabe por quê? Para usar o nome de Jesus, se nós não estivermos inseridos nessa presença, de nada nos vale. E aqui existe uma coisa muito interessante que eu gosto de pensar. Existe um relato no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, muito interessante. Para quem gosta de anotar, no capítulo 19, a partir do versículo 11, que vai começando a falar da chegada de Paulo em Éfeso. Alguns ali tinham recebido o batismo de João, mas eles ainda não tinham entendido todo esse mistério, eles não tinham entrado nessa revelação do nome que a Clara nos dizia. Não tinha compreendido essa teofania de Deus, como que ele se manifesta. Então Paulo batiza-os no nome de Cristo, o de João era de arrependimento. Eles batizam, impõem as mãos e eles começam a fazer maravilhas, e grandes e poderosas eram as obras de Paulo. Mas aí aparecem alguns, no meio deles, em especial, 7 filhos de um sacerdote, um dos principais sacerdotes de Éfeso, chamado Seva. Às vezes eu pronuncio o nome errado, não é? Mas dessa vez foi certo. E esse sacerdote que tinha 7 filhos, aqueles filhos começam a ver que é muito legal falar do nome de Jesus. Que é muito legal anunciar o nome de Jesus. Que, nossa, Paulo realizava milagres extraordinários. Então, o que eles começam a fazer? Rezar e pedir a manifestação no nome de Jesus. É um trecho muito curtinho, eu queria ler com vocês. E ele começa dizendo assim: entretanto, pelas mãos de Paulo, Deus operava milagres não comuns. Bastava, por exemplo, que sobre os enfermos se aplicasse lenços, aventais, que houvesse tocado em seu corpo, afastava-se todas as doenças e os espíritos maus saíam. Então, alguns exorcistas judeus ambulantes começaram a pronunciar, eles, também o nome do Senhor Jesus, sobre os que tinham espíritos maus, e diziam: eu te conjuro por Jesus, a quem Paulo proclama. Quem fazia isto eram os 7 filhos de certo Seva, sumo sacerdote judeu. Mas o espírito mau replicou-lhes: Jesus eu conheço, e Paulo sei quem é. Vós, porém, quem sois? E investindo contra eles o homem, no qual estava o espírito mau, dominou a uns e outros, e de tal modo os maltratou, que desnudo e feridos tiveram que fugir daquela casa. Olha que interessante. Aqueles 7 filhos começam a usar o nome de Jesus. E o próprio Satanás fala: olha, eu conheço Paulo, esse que está fazendo grandes milagres, e eu conheço Jesus. Mas e você, quem é? Você está usando o nome de Jesus, mas você está na presença dEle? Você está unido a Ele? Realmente nós estamos vivendo essa graça. Nós precisamos tomar muito cuidado quando nós falamos dessa unidade, desta proteção que a unidade nos confere. Essa proteção está nessa presença, nesse nome. E nós não podemos nos afastar dela. Eu contei uma experiência para a Clara mais cedo, né? Falei, meu Deus, conto ou não conto? Vou contar, não é? Eu morei alguns anos na missão do Rio de Janeiro. E nós tínhamos diversos desafios, né? Os irmãos que moram lá sabem. Mais uma vez a gente teve um desafio inusitado, não é? Um certo dia entrou na nossa casa uns olheiros, que queriam ficar aqui observando como que seria o movimento, para ali implantar uma boca, né? Para vender as drogas, para traficar, não é? E eles pularam dentro da nossa casa. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Aí mandamos eles saírem da nossa casa, né? Não, precisa ir. E aí, hoje eu conto tranquilo, né? No dia a gente não fica tão tranquilo. Eu falei, nossa, e agora? O que eu vou fazer, né? E aí eu pensei assim, eu só sei de uma coisa: se eles entrarem, se eu permitir que eles entrem, eles não vão sair mais. Falei, eu preciso resistir. Preciso, né?
Aí eles tinham ido embora, eu fui conversar com um vizinho influente para saber o que estava acontecendo, né? Para nos aproximar com o que a gente podia falar ali com algum gerente. E de repente os irmãos da fraternidade gritou: Douglas, volta! Eu não era padre ainda. Douglas, volta, volta, eles estão aqui para falar, não é? Aí eu desci lá no portão onde eles estavam, nos chamaram educadamente, né? Tocaram a campainha dessa vez. E aí quando eu desci, eu levei um susto, né? Como o padre Isaac falou ontem na missa, né? Nem todos vêm tranquilos, vêm com armas. Não são arminhas pequenas, né? São algumas armas para intimidar, não é? E eram 6 deles. E quando eu olhei, me deu um certo gelo. Falei, é hoje. Falei, mas quer saber? Vamos lá. Falei, sim, podemos falar, né? Tá tudo bem, tudo bem. Então, é porque o senhor precisa colaborar conosco. Falei, colaborar? Como assim colaborar? Sabe como que é, né? A gente faz o nosso trabalho, você faz o seu trabalho. A gente precisa fazer um acordo, a gente não quer incomodar vocês. A gente só quer ficar ali no canto, olhando o movimento, não sei o quê, né? O ponto é estratégico, etc, etc. Falei, não, mas a casa é nossa. Falei, moram pessoas aqui, mulheres. Não, mas a gente não quer fazer nada, né? Me apresentei falando que eu era padre. Não, a gente não quer fazer nada contra o senhor, contra os irmãos. Imagina, não é isso, é só para a gente conseguir perceber o movimento. Falei, olha, irmão, não dá. A nossa casa não é para isso. E nós começamos ali numa certa resistência, ali, né? Ele insistia, eu resistia, né? Até que teve um ponto que eu percebi que, assim, não dava. Aí teve uma hora que ele falou, olha, é muito difícil para mim estar aqui falando isso para você. Eu falei, se é difícil para você, imagina para mim, né? Eu falei assim, eu estou aqui sozinho, né? Aí, de repente, chega a minha maravilhosa irmã, para quem não conhece, a missionária mais linda da Aliança de Misericórdia. Nós morávamos juntos lá no Rio de Janeiro. Ela apareceu assim no portão atrás de mim, eu falei, graças a Deus. Não estou sozinho, né? Ela ficou quieta ali, olhando, eles olharam para ela. Não, não. Aí, de repente, me veio uma inspiração. Eu falei, olha, meu irmão, não tem acordo. O negócio é o seguinte. Se um dia você precisar de qualquer coisa, o seu filho estiver doente, você precisar sair correndo para o hospital, você não tiver o que comer na sua casa, pode contar comigo mesmo, com essa casa. Nós estamos aqui para isso. Essa casa está aqui para ajudar pessoas com uma vida igual à sua ou pior do que a sua. Mas para esse acordo que você está me pedindo, isso não vai acontecer. Aí ele falou, olha, eu imagino que como você deve ter algum superior a vocês, né? Essa comunidade aí de vocês. Sobre mim também tem uns superiores, eu vou ter que subir instância e vamos ver como vai ficar. Aí eu respirei fundo e falei, olha, mas acima do meu superior e do seu superior, há o dono dessa casa, é Deus. E Ele é o dono daqui. Então não existe superior que seja maior do que Ele. Aqui vocês não vão entrar. E aí ele me olhou e falou, tudo bem. Eu falei, tudo bem, boa noite, tchau, tchau. Eles saíram, né? A hora que eu fechei a porta daquele tremor, né? A gente faz assim, a Viviane, meu Deus do céu. Eu falei, agora, Vivi, não é? O que a gente vai fazer, não é? E nós rezávamos muito. Aí, alguns dias depois, eu passando pela rua, um rapaz me chamou. Falou, viu, missionário, o fulano pediu para te avisar, para ficar tranquilo, que eles não vão mais entrar na sua casa. Eu falei, muito obrigado, que Deus abençoe muito vocês. É difícil quando a gente pensa o nome de Jesus, usar o nome de Jesus para estar em acordo. Mas nem todo acordo vem de Deus. Nem sempre vestir a camisa, usar uma cruz, dizer que eu sou padre, missionário, que eu sou cristão, quer dizer que eu tenho autoridade, que eu estou unido, que eu estou na presença. Cuidado. Quando Deus se revela, Ele usa uma expressão. E essa expressão é eu. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 4, Jesus fala assim, cuidado, virão alguns falsos profetas dizendo, sou eu, mas não eu sou. O mal distorce o bem, constantemente. E às vezes nós usamos de um acordo, de um nome, o nome de Jesus, sem a presença, e acabamos distorcendo a presença de Deus, e ela se perde, e isso não gera unidade. Às vezes nós falamos, não, nós estamos de acordo, mas nem todo acordo é para Deus. Ainda no livro dos Atos dos Apóstolos, o mesmo livro aqui dos filhos de Seva, tem a fraude de Ananias e Safira, não é? Lá no capítulo 5. Eles se colocam em acordo, não é? Vamos lá, vender um terreno aqui, aí eles embolsam uma parte, vão diante de Pedro, não apresentam, mentem, e os dois acabam morrendo, expirando, ou seja, não tem o espírito, não tem a vida. Existem acordos que te levam para o mal e não para a vida. Portanto, também existem acordos no meio de nós que vão nos dividir.
e não que vão nos unir. A isso nós precisamos tomar muito cuidado. Se a unidade é a proteção, eu preciso entender essa unidade que atrai a presença de Deus. É esta presença. Cuidado com os acordos, cuidado com aquele, vou usar o nome de Jesus, não é? Tem gente que usa o nome de Jesus até para fazer coisa errada, né? Senhor, abençoa esse projeto que eu vou fazer hoje. É um projeto ruim, não é? Oi? Rezar um Pai Nosso para assaltar, né? Tem traficante que faz isso, né? Vamos rezar aqui nesse momento. E eu queria só fazer aqui complementar, que é a palavra do Padre Douglas, que isso muitas vezes acontece também no meio de nós, né? Não basta estarmos de acordo com alguém para estar realmente em nome de Jesus. Jesus faz a grande afirmação dizendo que onde 2 ou mais estiverem reunidos, ok, no meu nome eu estarei. Então eu posso combinar com o Douglas, ei Dodô, Padre Douglas, vamos tirar 4 meses de férias, podemos acordar, mas será que o nosso acordo, será que o meu confronto com o Padre Douglas, Jesus está no meio? E aí eu pergunto, né, para mim mesmo, para nós, grupos, ministérios, referências, coordenações, os seus acordos, as suas decisões, tem discernimento ou tem só acordos humanos? Jesus está abençoando cada tomada de decisão, ou essas tomadas de decisão, na verdade, diz mais respeito do que eu gostaria ou do que o outro gostaria? Pronto, achei alguém que pensa igual eu, a gente tem sintonia de pensamento, de decisão, tomamos a nossa decisão e vamos tocar em frente. A palavra de Deus reforça isso, dizendo que muito mais do que tomar decisões juntos, é tomar decisões na presença. Repete assim comigo. A conveniência reúne pessoas. Mas a verdadeira unidade atrai a glória de Deus. Essa presença. Meus irmãos, eu queria pegar aqui com vocês, porque é difícil fazer esse discernimento, claro. Não é fácil. Mas enquanto eu estava rezando, eu fiquei pensando que Jesus, ele está à mesa. À mesa com aqueles que se colocaram à disposição. Mas existe um segredo. Judas chegou até o perdão, porque Deus perdoa a todos. Deus lava a todos. Deus purifica a todos. Mas Judas não conseguiu entrar na glória. Se você pegar o capítulo 13, e olha que interessante. Diz assim, versículo 2. Durante a ceia, quando o diabo já pusera no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o projeto de entregá-lo. Ele já tinha colocado um plano no coração de Judas, oculto. Um pouco mais adiante, vai dizer que Jesus molha o pão, entrega para ele e ele sai. Aí Jesus continua o discurso dizendo, chegou a hora. O início do capítulo 17 diz isso, chegou a hora de ser glorificado. Ele não consegue entrar na glória, porque os filhos da glória são luz, e a luz dissipa as trevas. Mas aquele que oculta planos no coração se perde. A mesma coisa aconteceu aqui com a fraude de Ananias e Safira, que diz assim, Satanás encheu o coração para você mentir contra o Espírito Santo. Aquele casal, por conveniência, reteve um preço. E Satanás colocou no coração deles um projeto. Quando a Clara fala que os soldados chegam com tochas, não é assim, Clara? Lá no capítulo 18, quando Jesus ele sai então dessa mesa, desse lugar, dessa presença, e ele vai para a hora das trevas, os soldados chegam, tal é o poder, tal é a presença de Deus, que eles caem com o rosto por terra. Existe um comentador muito interessante do Evangelho de João, que ele diz que quando isso acontece, é porque os homens estão preferindo luzes artificiais do que a luz verdadeira. E às vezes é assim, nós preferimos ficar com uma tocha, mas a tocha ilumina apenas uma circunferência muito pequena. A verdade vem do alto, é como o sol que nos ilumina. Não ilumina a clara. A tocha às vezes vai iluminar a clara ou quem se unir de acordo com ela. Mas se eu estiver um pouco mais distante, essa tocha não me ilumina não. E às vezes o acordo do coração é isso. Eu estou de acordo, eu faço um acordo com a Clara, ou como Judas eu faço um acordo particular.
Porque a divisão, antes de entrar entre nós, ela entrou dentro de mim. Uma pessoa dividida, ela não consegue estar na presença e viver a unidade, porque ela carrega a divisão dentro de si. Conflitos, angústias. É preciso, então, pedir a Deus a verdade. E essa verdade é como o sol. E esse comentador diz isso. É a luz que os homens rejeitaram. O Evangelho de João também nos coloca isso. Ele é a luz. E esse sol não ilumina alguns. Esse sol ilumina a todos. A todos nós. Bom, quem está entendendo até aqui, diga eu. Em nome de Jesus. Se é verdade que a glória, o nome de Deus, nos protege para que sejamos unidos, também é verdade que a unidade atrai a presença de Deus. Repete comigo, a unidade atrai a presença de Deus. Atrai a presença de Deus. E se nós formos olhar as manifestações de quando Deus se revelou, você pode ir do começo da Bíblia até o final, como por exemplo a manifestação de Deus no Carvalho de Mambré. Estava lá Abraão e sua esposa e de repente eles acolhem um hóspede, um estrangeiro, e a presença de Deus de um passa a ser três. A bênção, a vida de Isaac é profetizada naquele momento. Daí até nós chegarmos, por exemplo, no momento onde Jesus escolhe 3 dos seus apóstolos, sobe no monte da transfiguração e lá, unidos, estava tão gostoso aquela presença, que Pedro diz, Senhor, podemos armar aqui uma tenda, porque essa presença entre nós é maravilhosa, é saborosa. E eles têm uma revelação tão forte, que diz que a roupa de Jesus estava tão branco, e essa manifestação de luz, nada mais é do que aquele entendimento claro. Sabe quando você tem uma visão clara do que Deus quer para você? É ou não é verdade que a maioria de nós sofre porque não sabe exatamente o que Deus quer? Quem aqui tem alguma coisa na própria vida que você gostaria de ter mais entendimento e não tem? Levanta a mão. Talvez de uma decisão a tomar, talvez se você entra no emprego ou se você sai, se você namora aquele fulano ou beltrano, e de repente a luz de Deus, ou seja, esse espírito de revelação, de verdade, essa manifestação da presença, acontece também através da unidade. Se é verdade que a glória de Deus, o nome de Deus nos protege, também é verdade que a unidade entre nós atrai presença. Quando Jesus sobe aos céus e diz a palavra que ele falou para os discípulos, que era para que aguardassem no cenáculo até que eles recebessem a promessa do Pai. Os discípulos estavam lá reunidos numa ordem que haviam recebido e estavam no mesmo propósito, reunidos em oração. E é naquele momento que a manifestação de Deus, no dia de Pentecostes, desce como que em chamas de fogo, luz, entendimento, revelação, ciência. Quem está entendendo, diga amém. Se nós estivermos unidos, a presença de Deus estará no meio de nós. E se a presença de Deus estiver no meio de nós, trazendo entendimento, revelação, sabedoria, curas, conversões, graças espirituais, também é essa presença que vai nos proteger espiritualmente sobre a unidade. E aqui nós poderíamos contar inúmeros testemunhos, e eu aposto que você também já viveu muitos deles, onde quando você está unido de acordo, ou seja, com sintonia com alguém, as coisas parecem que fluem mais, é ou não é verdade? As portas se abrem. Quem já viveu isso, levanta a mão. Quem já viveu experiência de evangelização do lado de alguém que você sente sintonia, levanta a mão. Gente, é maravilhoso quando você consegue acessar o coração de alguém espiritualmente falando. E essa unidade do nome de Jesus atrai presença, atrai glória. E eu sinto de verdade
que quando Deus nos une aqui, né, na festa das tendas, é sobretudo um momento de alinhamento espiritual para nós, de renovação do carisma, de fortalecimento da nossa vocação. Deus está trazendo para nós uma sabedoria e um entendimento espiritual. E aí eu pergunto para mim e para você, você está disposto a atrair a presença de Deus para a sua vida? Sim ou não? Diga para quem está do seu lado o que você precisa renunciar para que isso aconteça. O que você precisa Não, renunciar. responde mesmo, o que você precisa renunciar. Porque às vezes você tem que deixar alguma coisa de lado. Qual que é a sua teimosia? Qual que é a sua cabeça dura? O que você tem dificuldade de entrar em unidade? Às vezes você é metódico demais, às vezes você é relaxado demais. Às vezes você é teimoso de fazer suas ideias, às vezes você é inflexível. Às vezes você é chato mesmo, tem gente que é chata, né? Tem gente que tem que fazer um esforço que é naturalmente chato. Às vezes você tem que melhorar a sua chatice. Só tem que tomar cuidado, porque se às vezes você não sabe quem é o chato, ou se todo mundo é chato é você da vez, não é? Normalmente, às vezes não percebe porque o chato sou eu, né? Normalmente chato é igual o doido, não se reconhece, pois né? É. Mas, meus irmãos, isso é muito importante para nós. Os discípulos, os apóstolos, quando estão reunidos no cenáculo, nós usamos uma expressão. Aqueles que ali no início, nós estamos meditando isso até agora perto de Pentecostes, os Atos dos Apóstolos. É necessário estarem concordes, de acordo, não é assim? Mas não é aquele acordo que a gente faz assim em particular. Cuidado com os projetos do coração. O nosso projeto é o do coração de Jesus. E nós nascemos desse coração, não é? Qual é o projeto do coração de Jesus? E eu fiquei pensando uma coisa, sabe, Clara? Porque esses primeiros usavam uma expressão. Um só coração e uma só... Um só coração e uma só... alma. Isso configurava a comunidade, a unidade. Mas esse coração é o coração eucarístico. Qual é a matéria que nós ofertamos neste lugar que nos une? A matéria é isso. O que eu preciso renunciar? O que eu trago para colocar aqui e permanecer unido? É isso que vai me garantir a certeza de uma proteção espiritual, do coração eucarístico de Deus, do Espírito que não compactua com a duplicidade. É essa graça que nós precisamos viver para que o Pentecostes aconteça. Fica de pé agora para fingir que está acabando. Isso, fica de pé. Deixa suas coisas aí na cadeira. E eu queria que agora, nesse momento, nós pudéssemos suplicar a presença de Deus. É muita ilusão da nossa parte achar que a gente vai chegar à unidade na raça. Já vai sabendo, não dá. Não dá. É impossível você conseguir acessar esse lugar da presença se não for pela própria presença. Se a tenda de Deus não se armar no meio de nós, se a glória do Senhor não estiver no meio de nós, se não houver essa Shekinah, eu não sei se vocês estão conseguindo me entender. Sabe quando tem a presença? Sabe quando o clima muda? Em que você fecha o olho e você não quer nem se mexer, com medo daquela coisa ir embora, e você fala, não, Deus, por favor, fica aqui. Quem já sentiu isso? Que delícia. Às vezes é no alpendre de casa, sentindo a brisa no rosto. Às vezes é na roça, andando de cavalo. Às vezes é em frente à sua Bíblia, escutando uma pregação. Às vezes é num momento de oração, não sei. Como o profeta que sobe, cheio de expectativas, esperando um terremoto, um ruído, e do nada algo que o surpreende. Essa presença, ela é capaz de te surpreender. Independente da forma como ele se instaura, este lugar é o lugar onde nós podemos... Respira bem fundo. Feche os seus olhos e diga assim comigo: Pai, eu desejo de todo o meu coração estar estar na tua presença.
estar na tua presença. Você conhece a minha miséria. Você conhece a minha miséria. Sabe o barro que eu sou feito. Sabe o barro que eu sou feito. Sabe do mal que eu sou capaz. Sabe do mal que eu sou capaz. Por isso eu te peço, Pai, Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, guarda-nos no teu nome. guarda-nos no teu nome. Protege-nos na tua presença. Protege-nos na tua Coloca-nos presença. neste lugar Coloca-nos neste lugar, onde o mal não tem autoridade. onde o mal não tem autoridade, Onde os soldados caem por terra. onde os soldados caem por terra, Onde os espíritos maus são expulsos. onde os espíritos maus são expulsos. Pai, nós te pedimos, Pai, nós te pedimos, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade no nome de Jesus, protege a minha casa, protege a minha casa, protege a minha família, protege a minha família, de todo espírito de desunião, de todo espírito de desunião, de toda intriga e discórdia, de toda intriga e discórdia, de toda fofoca e mentira, de toda fofoca e mentira, de toda indiferença e frieza, de toda indiferença e frieza, de toda mágoa e falta de perdão. de toda mágoa e falta de Pai, perdão. eu peço em nome de Jesus, Pai, eu peço em nome de Jesus, protege a minha comunidade, protege a minha comunidade, a minha cidade, os meus ministérios. a minha cidade, os meus E eu ministérios. te peço, E eu te peço, expulsa do meio de nós expulsa do meio de nós todo cansaço espiritual, todo o cansaço espiritual, toda discórdia da mente, toda discórdia da mente, todo rótulo que impomos sobre nós. todo rótulo que impomos sobre E nós. nós te pedimos, E nós te pedimos, por amor à tua presença, por amor à tua nós presença, renunciamos a Satanás. nós renunciamos a Satanás. Diga com autoridade, no teu nome, Jesus. No teu nome, Nós Jesus. renunciamos a Satanás, Nós renunciamos a Satanás, autor de todo mal autor de todo mal, e pai de toda mentira. pai de toda E mentira. nós te pedimos E nós te pedimos a tua presença no meio de nós. a tua presença no meio Agora de vai nós. dizendo, Senhor, eu quero a tua presença. Vai dizendo, Senhor, eu quero a tua presença. Eu quero a tua Senhor, eu quero a tua presença. presença. Eu quero, Jesus. Senhor, eu quero a tua presença. O meu fôlego tu és. Senhor, eu quero a tua presença. Eu seguro. Em teus braços Eu seguro em ti, é o Jesus. meu lugar. Coloca-nos na tua presença, neste lugar de intimidade, de comunhão. E eu convido você, cante junto, Pai, eu amo a tua presença. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Segura em sua Erga seus braços e cante, confio em ti. em ti. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro, Onde eu te encontro. no lugar secreto. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória, cante. A tua glória Eu quero ver. quero ver. Cante mais uma vez. Quero ir mais fundo. Quero ir mais fundo. Leva-me. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro, Onde eu te encontro. num lugar secreto. No lugar secreto. Aos teus pés. Aos teus pés me rendo. Pois a tua glória A tua glória deseja mais. quero ver. Tudo que eu mais quero. Tudo que eu mais quero é te ver. Envolva. Envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Majestade é real. Tua voz ecoa em meu Tudo que eu mais quero é te ver. ser. Mais quero é te ver. Me envolva com tua glória. Glória e poder. Tua Majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo
Me envolva, Senhor. Me envolva com tua glória. Tua majestade é real. Tua majestade é real. Tua voz ecoa. Voz ecoa. Cante, tudo o que eu mais quero é te ver. Mais quero é te Me envolva. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é Tua real. majestade é real. Tua voz E agora eu convido você com as suas mãos lá no alto, bem alto, bem alto. E agora você direciona para a sua cidade, norte, sul, leste, oeste. Senhor, nós clamamos agora por libertação. Nós sabemos que os demônios são expulsos no nome de Jesus. E nós declaramos, Senhor, que agora neste momento nós queremos profetizar sobre a tua igreja. Não só sobre a aliança de misericórdia, mas os carismas. Nós pedimos, Senhor, uma libertação sobre o teu povo. De todo espírito que nos desune. Porque nós queremos, Senhor, uma igreja unida, aguardando a vinda do Senhor Jesus. Erga bem alto suas mãos. E agora vai orando em línguas. Vai dizendo o nome de Jesus. Jesus, 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 Jesus. O teu nome, Jesus. O teu nome, Jesus. Todo joelho se dobra no nome de Jesus. O teu nome, Jesus. O teu nome, nós queremos experimentar a tua presença, Senhor. Leva-nos neste lugar, vai cantando isso. Vai cantando o nome de Jesus. Vai cantando a presença de Jesus. Não há nada mais forte. Não há nada mais poderoso. Não há nada mais profundo e místico que o nome de Jesus. Teu nome, Jesus. Nós adoramos o teu nome. Nós reconhecemos o poder do nome de Jesus. Sara a tua igreja. Sara o teu povo. Sara, Sara, Sara. Sara o cansaço do teu povo. Descansa-nos na tua presença, Senhor. Descansa-nos na tua presença. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Declare isso, vai cantando como uma oração. Cante. Há poder no nome de Jesus. Levanta os teus braços. Levanta com autoridade. Nós estamos nesta hora da misericórdia. Há poder. E é nesta hora que o poder reina sobre nós. É neste nome, no poder de Jesus. Vem, Jesus, nós pedimos. Ele quebra as cadeias. Declare. Há poder do nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Nós declaramos o teu poder, Jesus. Ele é capaz de quebrar cadeias. Para cadeias quebrar. Só as vozes, declare isso. Há poder. Há poder. Vai. Reza, cante, há poder. Sobre a tua família, profetiza o poder do nome. Há poder no nome. Para cadeias quebrar. Faz crescer, vai. Mais alto, canta mais alto, há poder. Vai, solta a tua voz. Declara, há poder. Entra nesta presença. Vai elevando a tua oração. Há poder. Entra neste lugar santo. E neste lugar declara. Cadeias quebrar. Mais uma vez com força. Há poder. E o quê?
Declare no mundo espiritual o poder do nome de Jesus. Mais forte, mais forte. Celebre vitória. Celebre a verdade. Não há nada impossível ao nome de Jesus. Mais curas, libertações, graças, conversões. No nome de Jesus. No nome de Jesus. E cante isso, há poder. Há poder no nome de Jesus. Há poder, sim. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar.